Olá, seja muito bem-vindo ao Além do Tributo, podcast da Serve Educação para quem quer ir mais a fundo no universo tributário e entender com mais profundidade, estratégia e visão de negócio o que o universo tributário pode entregar aí para os profissionais da área contábil, fiscal e jurídica também. Gente, eu sou o Thiago Lima, sou contador, tenho um pouquinho mais de 20 anos aí de experiência na área fiscal, tributária. E a gente está aqui hoje para tratar de um assunto que é extremamente novo para muita gente, antigo para outros, mas é um assunto que está em bastante evidência. Tem bastante pessoas que já entraram nesse universo, tem alguns que ainda desconhecem, não sabem do que se trata, estão que nem a música do Zeca Pagodinho, né? Falando sobre caviar. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Mas para quem é contador, consultor e advogado, tem que estar conhecendo esse universo porque ele está cada vez mais presente nos investimentos e nas aplicações tanto das pessoas físicas quanto das empresas nos dias de hoje. E para tratar disso, nada mais, nada menos, a gente trouxe aqui um convidado extremamente especial, né? Nosso amigo João Carelli, que é CEO e cofundador da Formadores de Mercado, uma startup focada em assessoria patrimonial e ativos digitais. João, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite, por estar aqui presente Opa, nesse eu que dia de agradeço, hoje. Eu cara. sei que a agenda é corrida, concorrida, né? Um bocado. É só ver a pinta do Que homem isso. aqui, né? O dress code aqui, dá para ver que é um cara extremamente importante aqui Que na nossa isso. região. João, obrigado aí mais uma vez. Vamos bater um papinho aí sobre Bora, vai ser bacana, vai ser esse bacana. universo aí É das... sempre um prazer, Tiagão, ser convidado aí pra participar de eventos produzidos aí pela Save. Já não é o primeiro, nem o segundo e nem o terceiro, já fazem alguns, mas vai ser bacana bater esse papo. Tem muita gente realmente que precisa entender mais sobre cripto, como tu falou. Para muita gente é um tema novo, para muitos é bem antigo. A gente vê, pô, Bitcoin existe desde 2009, né, quando rodaram aí, mineraram o primeiro bloco. Então, tem tempo pra caramba e tem bastante coisa legal pra gente falar. Show de bola. E aí, né, o tema de hoje, criptomoeda, né? Para quem acha que a gente vai falar de Bitcoin, na verdade, Bitcoin é uma criptomoeda, mas nem toda criptomoeda é Bitcoin, né, João? Acho que aí Exatamente. já começa uma quebra de paradigma, né? Oh, Que a perfeito. gente já pode começar a falar e contextualizar, né? Perfeito. O que é uma criptomoeda, João? Ou dá um passinho um pouquinho atrás, João. Como é que esse mercado e esse negócio de criptomoeda entrou na sua vida? E como é que você começou a se Opa, interessar por maravilha. isso e a trabalhar Entendi. exatamente com isso? Vamos antes aí, então, Thiago. Antes de chegar em que é uma cripto, que pô, deriva de estudos, nossa, extremamente complexos, de muita gente extremamente competente. Mas vamos para um pouco da minha história. Boa. Eu sou de uma família de engenheiros, né, engenheiro civil. Praticamente todo mundo da minha família é engenheiro civil. E eu tava indo para esse... Pai e mãe? Cara, meu pai, meu tio, na verdade, mais do que um tio, meus primos, tudo engenheiro civil. Meu irmão, engenheiro civil também, e eu tava fazendo engenharia civil também. Todo mundo trabalhando com coisas físicas, com Pois é. material Ninguém no tangível, digital, né? né, cara? Todo mundo é tijolo, é massa, enfim. E, e eu tava fazendo engenharia, cara, a vida tem os seus nuances, né? Puta, fui morar no Rio de Janeiro, tranquei minha faculdade, fui morar no Rio de Janeiro fazer uma coisa completamente off engenharia, voltei. E aí eu tinha um irmão, cara, que tinha sido o black sheep da família, assim, a ovelha negra, o cara que foi fazer um negócio diferente. Ele foi fazer administração e começou a viver na carreira bancária. Então, o Jonatas, hoje também faz parte aí da Formadores, ele começou, se não me engano, no Banco do Brasil, depois foi para o Bradesco, foi gerente do Bradesco por alguns anos, e pô, acabou se apaixonando pelo mercado financeiro, começou a entender mais como funcionava operações em bolsa, depois saiu do Bradesco para fazer isso, passou em uma imersão lá em São Paulo, ficou bastante tempo, e aí acabou que ele foi contratado por uma mesa proprietária. Para quem está vendo aí e não sabe o que é uma mesa proprietária, né? Deixa eu contextualizar. A mesa proprietária é quando você tem alguém que tem um patrimônio muito grande e que ele não quer um retorno proveniente somente de uma renda fixa.
Então ele contrata vários operadores de mercado, vários brokers de mercado, caras que entendem muito de mercado, de análise técnica, de macroeconomia, de geopolítica, e que vão operar com uma fatia do capital dele para rentabilizar acima do que paga o ativo livre de risco, que é a renda fixa, né? Então, o Jonatas, ele era um desses traders de mesa proprietária e, enfim, foi entendendo muito mais sobre o mercado, viveu disso, se eu não me engano, durante 10 anos. E por ser o meu irmão mais velho, cara, ele me falava dessas coisas assim, eu não entendia nada que ele tava falando, mas eu achava muito legal. Pô, porque numa tendência de alta e não sei o que e tudo mais, e eu falava, pô, cara, que bacana esse negócio, quero entender. E ele lia vários livros, pô, super difíceis, livros em inglês e tal, e eu achava isso legal. E acabou que eu me apaixonei pelo mercado financeiro, acabei, ao invés de seguir os caminhos do meu pai, fui seguir os caminhos do meu irmão mais velho. Acabei entrando no Bradesco, fui gerente do Bradesco, sou ex-gerente do Bradesco, fui gerente por 6 anos no banco, depois saí em 2023, porque em 2017 eu conheci o Bitcoin. Então, estava no Bradesco, investia meu dinheiro, o average, né? Pô, comprava ações, tal, tudo mais, entendia sobre derivativos, executava algumas estratégias de dividendo sintético, com opções, enfim. Mas chegou um momento que eu estava no LinkedIn, e eu já tinha amigos que me falavam do Bitcoin também. Mas quando me falavam de qualquer coisa relacionada a Bitcoin e a cripto, eu falava que era uma pirâmide. Ah, não, isso aí é uma pirâmide, cara. Não vem me encher o saco, eu vou ficar comprando ações aqui e tal. E aí, eu tava uma vez no LinkedIn e... Isso é uma coisa interessante sobre quem trabalha em banco. O cara vive no LinkedIn porque vive de saco cheio. Sim, imagino. E eu tava lá no LinkedIn e vi uma profissional do BTG Pactual falando sobre um fundo Hash 1000 ou Hash 100, eu não me lembro especificamente. Mas fato é que o fundo tinha dobrado em coisa de 2, 3 meses. Entregado 100% de performance nesse tempo. Aí eu falei... 2, 3 meses, dobrou. Dobrou. 100% de rentabilidade. Eu falei, bicho, que é isso, cara? E no mercado financeiro tradicional, num fundo de investimento, que é isso? Quais são os ativos que esse fundo compra? E aí eu fui entender, eu vi que tinha Bitcoin. Aí eu falei, pô, beleza. Fui lá, enchi o saco dos caras, falei que era pirâmide, mas nem fui estudar, né? Uhum. Aí peguei e fui estudar. Isso é uma coisa de família. A minha família é um pessoal assim que gosta de estudar, cara. Meu pai, eu acredito que deve ser um dos engenheiros que tem mais assinatura de ARTs no Brasil, assim, é um cara extremamente estudioso, extremamente técnico. E eu vi de casa isso daí. Então, quando eu peguei... me deparei com o Bitcoin e falei, bom, eu não entendo nada disso daqui, assim como eu fiz com ações, com derivativos, eu vou estudar. E aí eu comecei a ler sobre Bitcoin. E o bacana, Thiago, é que, pelo menos o que foi uma sorte para mim, eu não entendi Bitcoin, não tentei entender ele primeiro dos aspectos técnicos, que são extremamente complexos. Pô, o que é um hash? O que é um blockchain? Por mais que o conceito do blockchain não seja tão complexo assim, mas para quem não é desenvolvedor, você olha, pô, um hash, um nonce, putz... não quero. Mas não, acabou que ao invés de ir por esse caminho, que eu fui entender depois, eu fui pelo caminho de entender o Bitcoin da ótica econômica. Boa. E isso, cara, foi um game changer pra mim, porque eu entendi que o Bitcoin, ele não é uma empresa. Ele não é a Save, que tem o Marcos de CEO, que é passivo de errar. Não, o Bitcoin é uma moeda. E ele também não é um tipo de moeda que está passivo de decisões mal intencionadas ou decisões ruins, como é o que acontece com moedas fiduciárias. A saber, moedas fiduciárias são moedas impressas pelo Estado, criadas pelo Estado. O real, a libra esterlina, o dólar, o euro, enfim. E aí, eu entendi que, bom, as regras no Bitcoin são imutáveis e o Bitcoin ele é plenamente escasso. E aí eu comecei a entender que o dinheiro, que como a gente conhece, ele é infinito. Pô, João, como assim o dinheiro é infinito? Se você for ver, existe uma dinâmica muito interessante que acontece com todos os países do mundo hoje, que é o seguinte. Você já ouviu falar que o Brasil está endividado e que toda hora eleva o teto de gastos? Sim, essa aí é recorrência, É normal. Nós brasileiros... E esse ano mesmo vai ser... O tempo todo. Então, o que acontece? O que é o teto da dívida? O país, ele tem um quanto que ele pode gastar. Sim. Quando você atinge esse tanto, o que você faz? Vamos supor, aqui a gente está falando de macroeconomia, a economia como um todo. Perfeito. Se eu venho para microeconomia,
para ir ter um exemplo para o macro, a microeconomia é as finanças de uma família. Boa. Se a sua família, Thiago, vamos supor, eu sei que você é um cara super superavitário, mas vamos pensar aqui que você seja um cara deficitário no mês. Às vezes João, às vezes Pô, fui lá... não, tem que pagar a parcela da Porsche, né, cara? Vamos lá. Não é barata. Mas, enfim. Chegou no vencimento da dívida, Thiagão. Pra tua família. Puta, não consegui pagar. Primeiro, você vai começar a consumir as suas reservas. Então, eu tenho um dinheiro investido, eu vou tirar e vou pagar. E aí, acontece no próximo mês. E no outro, e no outro. Até que chega um momento que você tem que pegar um empréstimo. Você fala, cara, não consigo honrar minhas contas. Não tem como eu dar um migué nessas contas, sou obrigado a pagar. Sim. Então, você pega o empréstimo. Sim. Só que agora, você tem todas as suas contas mais a parcela do empréstimo. Então, se aquilo já estava difícil de pagar, agora tá pior ainda. Tá pior ainda? Então, aí você chega lá, senta com o teu gerente de banco e fala assim, cara, não vou conseguir pagar isso aqui, preciso que você refinancie pra mim. Ele vai lá e refinancia uma vez. Beleza. Há uma carência, né? Chega uma hora que tu vai lá, cara, tu tá lá no terceiro refinanciamento, ô, gerentaço, preciso que você refinancie pra mim. Ele vai te olhar e falar, não dá. Não passa no teu score, não tem como. A parcela do refinanciamento, porque a cada novo refinanciamento você pega contrato, você pegou 100 mil emprestado. Quando você pega emprestado, é 100 mil mais juros. Fora que tá financiando TAC, tá financiando IOF, etc. Sim. Então, 100 mil mais juros, agora a tua dívida não é mais 100 mil. Agora é 150. O próximo refinanciamento não é sobre 100, é sobre 150. Depois que você refinanciou 150, agora é 200 e pouco. E depois é sobre 200 e pouco. Então, a dívida começa a se tornar exponencial. Chega uma hora que você vai pedir um empréstimo pro gerente e ele vai falar, bom, a tua dívida, Thiago, é uma dívida de 400 mil. Se eu pego esses 400 mil, divido na quantidade de parcelas, aplico uma taxa de juros, a parcela não cabe no teu orçamento. O banco não aprova. Perfeito. Em outras palavras, tá quebrado. Já era. Só que um país, ele não quebra. Porque ele emite moeda. Então, o que é o teto da dívida? Dei o exemplo para microeconomia, que é a economia de uma família. Sim. Vamos para macro agora. O governo, ele chega num nível de endividamento que tá batendo no teto. E aí, o que se faz? Como o governo ele pode se refinanciar por si só infinitamente, o Tesouro Nacional ele emite um título de dívida. IPCA mais juros, por exemplo. Sim. E aí a galera ama, pô, IPCA mais 8. E aí o cara vai lá e compra aquela porcaria daquele título. Agora vamos você como investidor. O governo tá endividado. Não tem grana para pagar. Ele precisa pegar dinheiro emprestado com alguém. Então o Tesouro Nacional emite um título de dívida. Para ele, na ótica dele, ele é o devedor. Eu emiti um título de dívida. Da tua ótica, você é um investidor, porque você comprou o título de dívida, que você vai receber um rendimento no futuro. Sim. Mas se o governo está endividado hoje, o que é que te garante que no futuro você vai receber? É como um gerente de banco que dá crédito para quem está enforcado e que sabe que o cara não vai pagar. Então o que vai acontecer no futuro? Novamente, ele não poderá pagar e o Tesouro Nacional terá que emitir dívida novamente. Ele estará mais endividado, o risco país, portanto, será maior. E se o risco país é maior, os juros exigidos pelo investidor para investir no país será maior. Com certeza. Então é IPCA 6, que virá IPCA 7, IPCA 8. Um dia vai ser IPCA 15, IPCA 20, até que a moeda quebre. Porque no final das contas, quando ele emitiu esse IPCA mais 8 e você comprou, você pegou seu dinheiro e entregou para o governo. O governo vai usar o teu dinheiro para rerolar essa dívida, empurrar ela para o futuro e arcar com as contas dele. Lá na frente, quando o teu título vencer, ele te prometeu um retorno, então alguém tem que pagar. Quem é que vai pagar? O Banco Central. O Banco Central ele recompra o título de dívida e injeta dinheiro para você. Só que o dinheiro, na hora que ele injeta, ele não existia, e então ele passa a existir. Então, quando essa recompra por parte do Banco Central acontece, a base monetária ela é alargada. Ou seja, existe mais dinheiro, passa a haver mais dinheiro em circulação do que havia anteriormente. Em outras palavras, ele depreciou todo mundo. Quem pagou a dívida foi todo mundo. Por quê? Se existem mais reais em circulação agora do que existia antes, logo, todo mundo que detém reais na conta bancária perdeu o valor da moeda. O valor da moeda, com certeza. E aí eu entendi isso, cara. Eu olhei pra isso e falei assim, bicho, quer dizer então que o Brasil imprime dinheiro. Aí eu falei assim, tá, legal. Deixa eu entender quanto de dinheiro ele imprime. Aí eu fui ver os países. Os Estados Unidos, nos últimos 25 anos, imprimiu 4,6 vezes toda a quantidade de dólar que existe em circulação no planeta. Bicho, é coisa pra caramba. Muito. Fui ver a Europa. Imprimiu 3,4 vezes. Por isso que o euro vale mais do que o dólar. Porque eles imprimiram menos, Sim. desvalorizaram menos o valor. Eu fui ver o Brasil. Chuta. Olha,
Vou chutar que pelo menos, até fazendo um paralelo, pelo menos 5 vezes mais. Boa. Com 5 vezes 4, 20. isso. Quase. O Brasil imprimiu 28 vezes 28 vezes. em 25 anos toda a quantidade de real em circulação. Sim. Isso, cara, é a mesma coisa que dizer, descontar do PIB, que se você não multiplicou teu patrimônio 28 vezes nos últimos 25 anos, você nem empatou. Isso em 25 anos. 25 anos. Boa. Você nem empatou com a inflação. Uhum. Agora me explica, cara, como é que você multiplica o dinheiro por 28 em 25 anos? Todo teu patrimônio. Isso. Eu tinha uma casa 25 anos atrás, agora você tem que ter 28 casas igual. Sim. Senão você nem empatou. Sim. Por isso que hoje em dia tá difícil de ir no supermercado e fazer Exato. compra, né? Pô, o cara que ganhava 10 mil reais há 20 anos atrás, o cara tinha dinheiro. Tinha muito Agora dinheiro. dá Exatamente. pena do cara, entendeu? Isso, é. O salário mínimo, eu lembro do salário mínimo no início dos anos 2000 era 120, 150 reais, né? Você entende? É. Então, o que acontece? Mas vale muito menos, o salário mínimo na época valia muito mais do que o salário mínimo atual, que é 10 vezes maior, né? E aí que entra o ponto que eu entendi em 2017. Eu entendi algo, cara, que transformou a minha ótica em relação ao dinheiro. E aí que eu fui sacar o Bitcoin. A grande verdade, Thiago, é que a renda fixa jamais vai cobrir isso daqui. Porque a inflação divulgada pelo governo no IPCA é o que corrige a dívida que ele está emitindo. Sim. É tipo assim, cara, eu gosto de dar um exemplo assim nas minhas palestras. O governo vai lá e ele está endividado, ele precisa levantar dinheiro. Ele emite o título IPCA mais 8. Mas quem que divulga o IPCA? O IBGE. O IBGE é um órgão de quem? Do governo? É a mesma coisa que eu chegar e falar o seguinte: Thiago, eu tô precisando de 10 milhões emprestado, eu te pago 8% ao ano mais JJD. Aí tu fala assim, 8% ao ano, legal, João. O que é JJD? É os juros que o João decide. Quanto é que tu acha que eu vou decidir que é esses juros? Se eu tenho que pagar ele? Sim. É nada. Aí você vê, por exemplo, que na pandemia, nos 3 anos pós-pandemia, 20, 21, 22, a inflação acumulada de 36 meses foi 20%, segundo o governo. Aí eu te pergunto, pós-pandemia, de 20 até 2022, as coisas dobraram. Teve alimento que triplicou. Como é que a inflação é 20%? É porque quem divulga é o cara que tem que pagar os juros atrelado no número que ele vai divulgar. Claro. Quando eu entendi isso, eu falei, bom, então, dei um passo atrás e falei assim, bom, então quer dizer, então, que a moeda fiduciária, ela perde valor. E ela perde valor mais rápido do que rende a renda fixa. E, portanto, do que rende a Bolsa Brasileira, porque a coitada da Bolsa Brasileira é uma capenga gigante, né? Uhum. Por N problemas que o nosso país tem, e não quero ser tão enfático, né, nos pontos aqui agora. Mas eu olhei para isso e falei, bom, tá, então quer dizer que o Bitcoin ele é um ativo escasso, ele é limitado a 21 milhões de unidade, ele é mais divisível do que o ouro, chamam ele de ouro digital. Ele é mais divisível do que o ouro, ele é mais portável do que o ouro, ele não é confiscável como é o ouro. Ele é mais escasso do que o ouro. A inflação do ouro, ou seja, aquilo que é minerado de ouro no mundo é maior do que aquilo que é criado de Bitcoin através da mineração. Aí eu falei, bom, então a única forma do Bitcoin não se apreciar é os governos não imprimirem dinheiro. Só que quando bate a dívida no teto, só tem 2 coisas para fazer. Vamos supor que se você virou presidente do Brasil, você tem as suas defesas ideológicas, a sua cosmovisão, e você tem aquilo que você quer implementar que você acha certo para o país. Não quero entrar nesses méritos agora. Mas você é presidente há uma semana, toca teu telefone no gabinete. Tem a conta para pagar, né? Tiagão, olha só, então, senhor presidente, como o senhor bem sabe, a nossa dívida está estourando o teto, vai vencer, e o senhor aqui tem 2 opções. O senhor negocia o Congresso, enfim, eleva o teto da dívida para refinanciar, rerolar, ou o senhor vai ser austero. O senhor vai falar, eu não vou pagar, porque você sabe que não dá para pagar. Bom, nesse caso, você vai quebrar todos os investidores domésticos, vai quebrar o investidor estrangeiro que botou dinheiro no país, e 1 semana depois o Brasil quebrou. E você vai ser a pessoa mais odiada desde a fundação da República. Sim. O que é que você faz? Não tem jeito, né? Bicho, não fui eu que fiz essa dívida, não quero nem Isso saber. aí, isso Como aí. diz aquela trend da internet, dobra e passa pro próximo. É isso aí. E o que acontece quando você refinancia? Você deprecia o poder de compra de todo detentor da moeda. Em outras palavras,
A única forma do Bitcoin como reserva de valor dar errado é os governos resolverem os seus problemas de déficit. Mas vamos ver se dá para resolver. Beleza. O Brasil, segundo as métricas internas, as mesmas que fazem a mágica de medir o IPCA, dizem que a nossa dívida está cerca de 80% a 84% do PIB. O FMI diz que a nossa dívida é uma dívida de 90 e poucos por cento do PIB. Vamos falar de dívida americana. Os Estados Unidos deve 124% do PIB. É uma dívida de 39 trilhões de dólares. A dívida americana ela cresce cerca de 1 trilhão de dólares a cada 90 dias. 1 trilhão. 1 trilhão de dólares Ela a cada cresce. 90 dias. A dívida do Estado americano. Como é que você paga isso daqui, cara? Eu ia entrar nesse ponto. O Elon Musk bateu agora 1 trilhão de dólares de patrimônio. Galera, nossa, feliz coisa da vida. Inimaginável. Os Estados Unidos devem 1 tri a mais a cada 90 dias. Caraca. Como é que você paga? A gente sabe que, quando eu vou olhar para PIB, o Produto Interno Bruto, não é o PIB que o país arrecada. O Brasil, que tem um dos maiores níveis de arrecadação do planeta, arrecada aproximadamente 30% do PIB. Como é que você salda 125% de PIB de dívida? Ou no caso do Japão, que deve 250% do PIB. É simples, não salda. O que vai ter que fazer? Refinanciar. Se refinanciar, vai criar mais moeda. Se ele cria mais moeda, o que acontece com o ativo que é escasso? Aprecia. Então, eu entendi isso em 2017, cara. Quando eu saquei isso em 2017, eu peguei tudo que eu tinha na época. Peguei apartamento, peguei carro, peguei meus investimentos, tudo. Eu vendi tudo e comprei tudo em Bitcoin. Você comprou tudo em Bitcoin? Tudo. Em que ano isso? 2017. Eu olhei e falei assim, bom, quer dizer então que o único jeito do Bitcoin dar errado é os governantes do planeta inteiro serem incompetentes e darem um jeito de liquidar a dívida. Ah, tá. Bom, isso, na minha ótica, isso não vai acontecer de jeito nenhum. Bom, se não vai acontecer, então, comprei todo o meu patrimônio em Bitcoin. Isso, e eu acho interessante porque vou te dizer que eu sempre tive um preconceito em relação ao Bitcoin, pensando na inexistência física ou na inexistência de algum tipo de sustentação patrimonial para isso. Mas acho que a tua explicação a respeito do próprio dinheiro, né, do Estado, fica bem claro que também não há existência disso. Tem um filme, cara, chama... Não existe o dinheiro é uma invenção que a gente vai multiplicando ele de maneira imaginária, né? Entendeu? É um número na tua conta bancária, cara. Tem um filme muito famoso, Lobo de Wall Street. Sim. Tem uma cena que o cara que ele foi ator do Interestelar também, ele vai lá e fala assim, Fugazi. É isso aí, bicho, é Fugazi. Não existe. Entendeu? O que é esse número da tua conta bancária? O que é que te garante que quando você faz um Pix o dinheiro não é duplicado? Já parou pra pensar nisso? O dinheiro saiu da tua conta. O que é que te garante que o dinheiro que saiu da tua conta foi efetivamente pra conta de outra pessoa? É porque o número desapareceu da tua e apareceu na outra? Num blockchain, dentro do sistema do Bitcoin, você consegue ver o rastro do dinheiro. A blockchain ela é desenhada para que não haja gasto duplo, que é isso, o duplicar do recurso. Sim. Mas no sistema interbancário estatal, não existe isso. E aí você vai lá e fala assim, João, porra, aí você tá forçando a barra. Quando o Trump se elegeu nos Estados Unidos, um dos grandes apoiadores da campanha do Trump foi o próprio Elon Musk. Foi. E o Elon Musk foi lá e ele criou um departamento de eficiência governamental, DOGE. Esse departamento de eficiência governamental, ele passou um pente fino assim, em alguns sistemas do Fed. O Fed é o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Ele falou que literalmente no Fed existem computadores que criam dinheiro do nada e injetam no sistema financeiro. Sem nem usar o sistema de Tesouro emite a dívida e Banco Central recompra. Literalmente, o dinheiro que passa por ali ele é duplicado. É uma afirmação do cara mais rico do planeta, recém quando entrou no governo dos Estados Unidos e criou um departamento de eficiência governamental. Tamanha era a bomba que ele falou assim, cara, eu largo esse negócio aqui porque isso aqui não tem como resolver. Tchau, vou fazer foguete. O dinheiro é duplicado. Duplicado. E alarga a base monetária. O que acontece? Eventualmente, o nome disso, Thiago, é efeito Cantillon. É como se você tem uma pirâmide e o dinheiro, quando ele é criado, ele escoa de maneira desigual por sobre a economia.
quem tá mais próximo do topo da pirâmide, mais próximo da impressora, mais próximo do Estado, se beneficia mais do dinheiro. E quem tá mais para baixo da pirâmide é quem paga o pato, né? A classe média no Brasil é uma classe que está sendo apertada. Sim. Classe média e a classe baixa, Uhum. né? Então, é desumano, cara. Tem alguém que tá pagando a conta. Você já parou para pensar, cara, que é uma equação, né? É matemática. Eu saí da engenharia, mas carrego muita coisa dela. Sim, sim. Depois de me ferrar muito com integral e derivada. Mas teve Eu lá... tive essa matéria também. então. E você sabe que esse cara se ferrava legal Vou na te mão dizer lá, que eu né? acho que eu esqueci minha memória. Eu só me lembro do símbolo da integral hoje. Sim. Graças a Deus nem uso mais. Mas vamos falar de equação. Tempo não é igual a dinheiro? Tempo é igual a dinheiro. Sim. As pessoas trocam tempo por dinheiro. Agora você imagina que desumano que é as pessoas trocarem seu tempo. Tempo é o ativo mais escasso do mundo, concorda comigo? Sim. Não volta, o Elon Musk não faz o tempo voltar. E é o cara mais rico do planeta. As pessoas trocam seu tempo por um papel colorido emitido pelo Estado, cara. Que vai perder em absoluto todo o seu valor. É desumano. É desumano. E é uma corrida de rato. É como se você tivesse aquela rodinha e tem um ratinho correndo lá. Ele sempre tenta chegar no objetivo, mas ele nunca sai do lugar. Você Sim. é literalmente esmagado pelo sistema. E esse dinheiro que é impresso, esse dinheiro que é criado, ele entra em patrimônio de quem? Ótimo. Estou te fazendo essa pergunta com uma visão de contador, né? Porque na contabilidade a gente aprende que para todo débito tem um crédito, né? Boa. E isso lá, o Luca Pacioli lá no século XV, século XVI criou e ninguém inventou nada melhor até agora para substituir, né? Ele é criado, vai no patrimônio de quem? Aonde que entra esse dinheiro quando Vamos ele falar é criado? de um balanço contábil? Bora. Quando o Tesouro Nacional emite um título de dívida, ele tem um passivo. Sim, uma dívida. E o investidor que comprou o passivo do Tem um governo ativo. tem um ativo. Perfeito. No futuro, o ativo que o investidor comprou, que é o papel, será recomprado pelo Banco Central e ele embolsará dinheiro. Sim. E esse dinheiro que o Banco Central está colocando na economia não existia. Não existia em nenhum balanço. Ele passa a existir. O passivo segue na mão do Estado e o Banco Central tomou para si o título podre, para queimar o título podre no seu balanço. O balanço dele vai ficar cada vez maior e ele criou dinheiro novo. E aquela dívida continua existindo, só que mudou de mão. Exatamente. Agora, o título do Tesouro emitido pelo governo está na mão do Banco Central. Entendeu? Até o seu vencimento. Uhum. E aí, beleza. Rolou. Isso aqui, a hora que ele pagou, beleza, ele vai emitir mais lá na frente para refinanciar. Sim. Então, em outras palavras, cara, você já jogou banco imobiliário, Thiago? Já. Então, simples. Você tem 1 milhão, eu tenho 1 milhão, tá aqui o tabuleiro. E tá a gente se matando pelas terrinhas aqui do tabuleiro. Sim. Tem 2 jeitos de eu te tirar dinheiro. Eu, de alguma forma, arranquei 500 mil do teu caixa, agora eu tenho 1,5 milhão, você tem 500 mil. Sim. Eu tô mais rico que você. Ou eu faço falar governo. Você tem seu mesmo 1 milhão, você se sente rico, e eu vou lá e pego da caixinha do banco imobiliário e coloco mais 10 milhões no meu caixa. Agora eu tenho 11 milhões, você tem 1 milhão. Perceba, o teu 1 milhão não mudou. Isso. Mas a representatividade dele no jogo mudou completamente. Com certeza. Porque a base monetária do jogo, que era 2 milhões, agora tornou-se 12. Sim. Dos quais eu tenho 11. Sim. Entendeu? Cara, isso é brutal. Dizima o poder de compra da população. E aí no sentido de que, então, a gente tá... Tem algum país que você enxerga que pode mudar o cenário? Pensando que a criptomoeda, ela vai ser valorizada pela escassez e pela, digamos assim, pela sua emissão em menor escala do que comparado com as moedas dos países. Existe algum país que pode talvez equalizar e mudar esse cenário? Você enxerga Cara, algum assim, país? Porque por toda essa explicação e essa aula que você está dando, o que a gente enxerga? Que não tem saída. Na verdade, está todo mundo no buraco e a moeda vai se desvalorizar com o tempo e é porque assim... não tem jeito. Pois é. Cara, do Congo, menor IDH do planeta, a Suécia, maior IDH do planeta. Todos eles imprimem dinheiro. Evidentemente, o Congo imprime muito mais. Por Sim. isso que vive com hiperinflação nas costas. Sim. O Zimbábue, por exemplo, tem uma moeda de $1 trilhão do Zimbábue. De 100 trilhões de dólares do Zimbábue.
Uma única nota. 100 trilhões de dólares. Olha só. É ridículo. Evidentemente, a Suécia, por ter economistas melhores, etc., imprimiu menos dinheiro. É um problema? É. Quando que essa bomba desses caras vai estourar? Pô, o cara que está endividado 30% do PIB, 40% do PIB, uma hora vai estourar? Vai. Por que vai estourar? Porque para que o país consiga honrar com isso, se eu tenho uma dívida, Thiago, que hoje é de 100% do PIB, eu não consigo honrar ela. Qual seria uma solução para mim? O meu país cresceu o dobro. Rápido. Porque minha dívida está subindo $1 trilhão a cada 90 dias. Se meu país dobrar, do dia para noite, agora eu não devo mais 100% do PIB, agora eu devo 50%. Então, aí eu te pergunto, um país do tamanho dos Estados Unidos consegue dobrar do dia para noite? Não. Não, com certeza não. Pra você ter uma ideia, falando de dados aqui para você, os Estados Unidos levou 110 anos para dever de $0 a 15 trilhões de dólares. A dívida americana em 2020 era uma dívida de 23 tri. A dívida hoje está em 39 tri. Então ele deveu 16 trilhões de dólares a mais em 6 anos. Aquilo que ele levou 110 anos para dever 15 tri, ele adicionou 16 tri a mais de dívida nos últimos 6. Por quê? Rapidinho. Juro sobre juro. Se a dívida está maior, o refinanciamento é maior. E se é maior, cada vez maior. E a tendência é isso acontecer agora num período muito menor. Claro. Entendeu? A coisa vai se afunilando. A gente Sim. vai chegando num vértice do triângulo, entendeu? Sim. Então, por isso a gente já vê absurdos como, por exemplo, o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro americano, que inclusive foi um dos traders que shortou a libra esterlina junto com George Soros lá na Inglaterra, muitos anos atrás, e falando em substituir o título de dívida com vencimento para 100 anos. Por quê? Por que eu vou pegar toda a minha dívida e eu quero rolar logo para 100 anos? Porque daí nem eu, nem tu, mas estamos aqui para ver a bomba estourar, entendeu? Que estoure na próxima geração, não na minha. Sim, eu continuo sendo... Quem é o detentor do patrimônio continua bem, né? E aí, os herdeiros é que se lascam. Exato. E aí, onde é que mora a assimetria, que é a oportunidade que a gente pode se valer disso? Porque é um modus operandi, concorda comigo? Sim. Não tem jeito. Uhum. Bom, se é um modus operandi, o que eu posso fazer é participar do efeito Cantillon. É ser o topo da pirâmide. O que o topo da pirâmide tem? Informação. Ele tem privilégio. Por exemplo, informação. Se você pega o vencimento das dívidas, a dívida dos Estados Unidos ela vence em dezembro desse ano. O que vai acontecer? Não consegue pagar. O que vão fazer? Vão emitir dívida. Vão monetarizar inflação. Em outras palavras, o dinheiro, o dólar, vai se tornar mais abundante. E, portanto, o Bitcoin ainda mais escasso frente a ele, que é mais abundante. Então, o que eu faço? Quando eu percebo que tem janela de refinanciamento de dívida de vários países e países relevantes no planeta, eu tomo ativo escasso, eu compro Bitcoin. O que vai acontecer? Eles vão refinanciar o Bitcoin. Por isso que a gente vê, né? Pô, e gente falando, quando o Bitcoin sobe 1000%, cai 50%, galera, meu Deus, ele morreu. Que não entendem. Quando o Bitcoin sobe, janela de refinanciamento de dívida. Quando ele para de subir, depois que eles já refinanciaram e eles estão estáveis. Não imprimem dinheiro momentaneamente. Porque o Bitcoin, ele é um hedge contra a inflação. Ele é uma proteção contra a desvalorização cambial. Inclusive tem uma manchete do CEO da BlackRock. BlackRock é o maior fundo de investimento do planeta. Os caras têm mais de 12 trilhões de dólares sob gestão. O CEO e cofundador, o Larry Fink, ele mesmo falou, Bitcoin é hedge contra a desvalorização cambial e deve valer $700 mil por unidade. Dentro de, acho que, 2 anos, 3 anos. Hoje está em quanto? 59. 59. E aí, você consegue perceber como você realmente consegue se proteger com isso. Por exemplo, o Bitcoin em 2023 valia $15 mil. Em 2025, ele valia $126 mil. Isso aqui é uma multiplicação de 8 vezes o teu patrimônio. Se o teu patrimônio multiplicou 8 vezes nos últimos 2 anos, você não tá dando a mínima para a inflação, cara. Sim. Ah, mas o iPhone agora tá $500 mais caro. Hã? 500 o quê? É a menor diferença. Sim. Entendeu? Por quê? Você está protegido contra a inflação. Nesse caos, você encontrou um bote salva-vidas, entendeu? Sim, boa. E aí, quando a gente fala enfim, estamos falando muito do Bitcoin, né?
Mas esse conceito de criptomoeda, assim, né? Uhum. Como é que ela nasce? Até agora estou maravilhado entendendo que o Bitcoin é é um Como, excelente como diria investimento. Michael Saylor, there is no second best. Ou Isso, seja, não há um segundo melhor. exatamente. Mas a gente tem outras opções no mercado, outras, né, criptomoedas que existem. Mas como é que nasce uma criptomoeda? Como é que ela é criada? De onde Ótimo. vem? Como que funciona essa estrutura, né? Ou se há uma estrutura, se existe algo físico por trás, há Uhum. uma pessoa por trás disso? Boa, Como que boa, funciona uma boa. criptomoeda? Uma criptomoeda, um criptoativo, inclusive essa diferenciação é bastante importante. O brasileiro chama de criptomoeda. O americano, o gringo, chama de crypto asset, que é um criptoativo. Por Boa. quê? Moeda é moeda. Sim. Então, moeda é um stablecoin, por exemplo, uma moeda pareada em 1 para 1 com o dólar. Então, o que é esse stablecoin? Ele é dólar. Só que ele é um dólar dentro da blockchain. Uhum. Então, você tem o USDC, que é o USDC, que é o dólar da Circle, tem o USDT, que é o dólar da Tether, e aí tem outros dólares tokenizados, que são empresas americanas que emitem dólares dentro da blockchain. Para cada $1 emitido na blockchain, tem $1 correspondente num banco americano, na renda fixa americana. Acabou. Isso é uma moeda. Tem o Bitcoin, ele é uma criptomoeda, porque ele é uma moeda mesmo. O Bitcoin não tem sido usado como moeda de troca, não tem sido amplamente usado como moeda de troca, porque vamos supor que você recebe teu salário. Não vou tirar o Bitcoin da equação, Thiago. Você recebe teu salário, você é um cara superavitário, recebe aí 20 mil reais de salário, 50 mil reais de salário, e metade você recebe em reais e metade você recebe em ouro. O que você vai gastar primeiro? Os reais, com certeza. Você vai gastar a porcaria primeiro. Sim. Então, por mais que o Bitcoin seja uma moeda, ninguém quer gastar ele. Por quê? Eu quero gastar a porcaria que se desvaloriza. Sim. Eu quero segurar aquilo que se valoriza no longo prazo. Eu seria muito idiota se eu gastasse o Bitcoin e ficar segurando o real que eu tô perdendo valor. Perfeito. Eu ia ver que eu paguei um carro com R$ 1 milhão com Bitcoin, dá 3 anos eu tô pagando o equivalente a 7 milhões de reais, porque o Bitcoin fez vezes 7. Então, doideira. Então, o Bitcoin, sim, criptomoeda. Aí, o restante são criptoativos. Então, um criptoativo é um token dentro de um blockchain que equivale a uma empresa. E aqui, nós na Formadores somos bem xiita, assim, dentro da bolha, né, de investimentos dentro de cripto, a galera chama de maximalista, que é o cara que não quer muito saber de token de empresa. Não, porque se eu quiser comprar uma empresa, eu compro uma ação na bolsa. Ou eu compro uma ação tokenizada, que é o token da ação dentro da blockchain. Resolvido. Agora, eu comprar o token de uma empresa, um criptoativo, não estou comprando uma moeda. Então eu estou comprando uma fração de uma empresa, que o dono da empresa pode simplesmente falar assim, cara, quer saber? Tem 100 mil tokens dessa empresa, eu vou imprimir logo 900 mil a mais e vou vender no mercado para juntar uma grana. Então assim, as regras não são imutáveis. Então, pra gente não vale a pena, porque isso são, até no mercado a gente chama de altcoins, né? Que são as alternative coins, são as moedas alternativas, os tokens alternativos. Então, isso, pelo menos na Formadores, como tese de investimento, a gente não gosta, cara. Porque geralmente tá na mão de empresa tem concorrência, empresa tem fluxo de caixa, empresa é empresa, moeda é moeda. Não são hedges contra a inflação. Não, então, quando eu quero uma empresa, eu compro uma ação tokenizada. Sim. Quando eu quero uma moeda, um hedge contra a inflação, eu não estou comprando um bom CEO com um bom direcionamento, eu não estou comprando um bom modelo de negócio, uma boa tese, não. Eu estou comprando um hedge contra a depreciação do dinheiro. Aqui, tem N variáveis que pode dar errado. O negócio pode ser disruptado, e disruptou um monte de empresa de SaaS. Pode perder cliente, pode ser disruptado por um concorrente, N coisas podem acontecer. Aqui, no Bitcoin, não. A única coisa para acontecer aqui para dar errado é governo ser diligente. E governo é muito incompetente, não é Sim. pouco, é muito. Sim, mas aí vamos pensar. Então, a gente está falando que é uma empresa que faz entre aspas, emissão Exatamente. do Com e criptoativo, sem né? aspas, é isso aí. Isso aí. Então, vamos pensar que a gente pode chegar agora, vamos então nós montar a Formadores Coin aí.
né? Uhum. Montamos. Existe uma regulação, porque, vamos pensar, a empresa, quando ela precisa captar recursos para fazer uns investimentos nos seus negócios, ampliar seus, né, sua planta fabril, comprar mais mercadoria, fazer investimentos em tecnologia e tal, ela vai no mercado para captar recursos, Uhum. ela emite ações e busca Uhum. esse dinheiro no mercado, os investidores aportam e ela tem aquele valor disponível e, consequentemente, ela vai fazer mais dinheiro com os negócios em si da Uhum. operação dela, né? No caso do criptoativo, seria esse mesmo sentido? A gente tem uma parcelinha dessa empresa, qual que é o conceito ali? Existe um conceito jurídico para isso? Como é que funciona? Sim. Quando a gente está falando de bolsa, a gente está falando de um IPO, Sim. de um Initial Public Offer. Quando a gente está falando de cripto, a gente está falando de um ICO, que é quando o ativo ele vai lançar os seus tokens no mercado. O problema é que, por mais que sim, se o cara quiser fazer direito, haja regulação, a grande verdade é que você não, para conseguir abrir capital em bolsa, você precisa da regulação, senão você não consegue. Em cripto não, você faz regulação se você quer. Qualquer um pode criar uma moeda. Literalmente, eu consigo pegar meu celular agora e criar uma moeda. Uhum. Entendeu? E quem dita o valor dela? O mercado. Aí eu posso criar uma narrativa maravilhosa em torno disso daí, sabe? Ir lá no Twitter, hypar esse negócio, contratar meia dúzia de influenciador pra ir lá e ficar chilando esse negócio o tempo inteiro. Não, porque, pô, o cara tem uma ideia muito boa, o negócio é muito bom, não sei o que lá. Uhum. Aí a galera vai lá, compra, e eu vendo, embolso todo o dinheiro e desapareço. Sim. Entendeu? Então, por isso que nós, na Formadores, somos tão resistentes a esses ativos. Nós gostamos muito de dólar tokenizado, porque, nossa, traz eficiência em operações de câmbio, atua muito como blindagem do patrimônio em dólar. Gostamos muito de Bitcoin como tese de hedge de inflação, mas esses outros ativos, cara, a gente não vê como tão atrativo, porque como nós somos players do mercado, tudo que a gente olha, nós olhamos em uma relação risco versus retorno. O que que eu perco ou o que que eu posso perder versus qual que é a minha expectativa de ganho. Quando eu olho para esses outros ativos, cara, eu não me apetece. Eu olho e Entendi. falo assim, puta, isso não vale a pena para mim. Entendi. Porque pensando na ação de uma empresa, vamos dizer o seguinte. É, E não pensar lá no valor de mercado, o valor que está sendo negociado na Bolsa de Valores, porque isso aí, na verdade, é oferta e demanda, né? O valuation Não afeta. não se trata Não. efetivamente do valor do negócio em si, né? Não. A Melius aqui no Brasil, por exemplo, é uma puta de uma empresa, não vale nada na bolsa e provavelmente vai seguir não valendo nada, porque a bolsa brasileira nem fluxo de direitos tem. Isso. Mas de certa forma, quem é detentor de uma ação tem uma certa, entre aspas, garantia ali, que é o negócio em si, né? Claro. É um negócio, existe o negócio acontecendo, né? É claro que você tem um risco de quebra do negócio, né? Você, logicamente, não Normal. vai ter preferência na liquidação, tal. Se Claro. houver na liquidação, são os credores primeiro, né? Primeiro os Sim. empregados, depois o Estado, depois Isso. o banco e por aí vai, né? Aham. Mas o que entrega esta garantia para, no caso, por exemplo, do Bitcoin? Existe algo que está por trás disso tudo, Boa. que sustenta isso para daqui a pouco dizer que valem Boa. 60 mil dólares Boa. um ativo? O que diz que... Existem várias maneiras de você projetar o valor do Bitcoin. O Bitcoin não tem um CEO. O Bitcoin foi criado em 2008 por um pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto. Esse Satoshi Nakamoto, ninguém nunca viu o rosto dessa pessoa. Ninguém sabe se é uma pessoa ou se é um grupo de pessoas. Sim, deve ser Esse amigo cara... do cara que criou One Piece lá, que também ninguém mais sabe a cara dele. entendeu? A carinha lá do cara, né? Eu conheço porque meu filho é fã dele. Ah, boa. Então, assim, ele soltou um white paper, que é um documento num fórum da internet, Sim. explicando Bitcoin, Electronic Cash System, ou seja, um sistema eletrônico de pagamento. Então, na verdade, o Bitcoin não foi programado para ser um hedge contra a inflação. Por mais que sim, o Satoshi, ele tinha plena ciência disso. Inclusive, no bloco Gênesis, ou seja, na primeira mineração de Bitcoin, para quem está vendo aí entender, né, o que é a mineração de Bitcoin, é quando você pega a atividade computacional, deixa a capacidade computacional a favor da rede, para que, quando o João enviar um Bitcoin, saia da minha carteira e vá para a tua.
Algum computador tem que operacionalizar isso daqui. Sim. Quando ele faz isso, ele resolve, vou ser assim, super simplista, tá? Ele resolve um problema matemático, chega num número, esse número é como se fosse a chave de um cofre para validar a transação e ele recebe a recompensa do bloco por isso. A recompensa lá atrás eram 50 bitcoins. Então, a cada bloco, que era minerado a cada 10 minutos, você recebia 50 bitcoins. Então, beleza, ele minerou o primeiro bloco e no primeiro bloco, nos blocos de Bitcoin, você pode informar informação. E ele colocou informação sobre a capa de um jornal inglês, sobre uma operação de um bailout. Um bailout, aquele em específico, foi quando um banco central da Inglaterra salvou um banco comercial. Então, o banco comercial inglês ele ia quebrar, a Inglaterra imprimiu dinheiro através do Banco Central e injetou dinheiro no caixa do banco. Te Virou expliquei. acionista e tal. Só enfiou dinheiro lá. Porque se esse banco comercial quebrasse, ele quebraria a Inglaterra. Sim. Só que aí voltamos àquilo que a gente conversou. Se os caras imprimiram dinheiro e injetaram no caixa do banco, quem é que pagou a conta? O detentor do dinheiro. Sim. O pobre operário e qualquer outro que estava segurando a Libra. O cara foi depreciado para pagar a conta de um grandão. É a mesma coisa assim, Thiago. Nós estamos aqui na empresa e vocês começam a gerir mal. Só que vocês são grandes de tal modo que se vocês quebrarem, quebra o Brasil. Aí o Brasil fala assim, bicho, não dá pra te quebrar. Então o Banco Central vai injetar dinheiro no teu caixa pra você não quebrar. Só que quem é que fez cagada com o caixa? Não foi você? Lógico. O incompetente não foi você? Com certeza. Quem deveria pagar a conta? Você. Mas o que o governo faz? Socializa a perda. Uhum. Então, quando aconteceu isso lá atrás, e depreciou o poder de compra da moeda, o Satoshi Nakamoto foi lá e colocou essa capa dessa revista lá no Bloco Gênesis. Para que, nos anos por vir, as pessoas olhassem para isso e vissem, foi para isso que o Satoshi criou o Bitcoin. Para que ele fosse um sistema de pagamento alternativo ao sistema tradicional e que houvessem regras no Bitcoin que não permitissem que as pessoas fizessem exatamente isso que os governos fazem. Então, a gente até brinca, né, que o Satoshi, muito antes de ser um bom programador, ele era um excelente economista, que o Bitcoin era todo bugado no começo. Aí várias pessoas foram aderindo à rede, foram entrando nesse blog, cara, acho que a gente poderia fazer essa implementação aqui, seria bacana, essa aqui. E aí você tinha que ter quórum, né? 51% de toda a rede de quórum. Então, o Bitcoin foi crescendo a partir daí com regras imutáveis. Por exemplo, 21 milhões de unidades. Dá para mudar? Dá. Tem que ter quórum de 51% de todo mundo que roda Bitcoin na sua máquina. E aí, isso é uma atualização que chamaria-se hard fork, que é a rede ela bifurca, fica o Bitcoin antigo e o novo Bitcoin que tem mais unidade. Se fica o Bitcoin antigo com 21 milhões de unidades e vem um novo com 1 bilhão de unidades, o que vai acontecer com o novo? Perder valor imediatamente. E as pessoas vão levar valor pro Bitcoin raiz. Por quê? Porque ele reserva valor. Então, o que garante que nada vai mudar, que ninguém vai quebrar o Bitcoin? O código. Lá é lei. Por exemplo, para que o Bitcoin mude, o João tem que aceitar um Bitcoin menos escasso. Você acha que eu vou aceitar um Bitcoin menos escasso se todo o meu patrimônio é ele? Claro que não, Não sou idiota. É isso aí. Entendeu? Deixa esse papel de trouxa pro governo fazer, não para mim. Sim. Então, você institui regras praticamente imutáveis, porque não há sentido. Existe uma coisa no mercado, né? Me diz o incentivo econômico que eu te digo o resultado da transação. Sim. Qual que é o incentivo econômico do João tomar uma decisão como essa? Não há. Agora, vou trazer um austríaco para a conversa. Hans Hermann Hoppe, o escritor de Democracia, o Deus que Falhou. Qual que é o incentivo para que uma democracia seja austera em termos fiscais? Não há. Não há. Não pensei que você... Vamos pensar numa monarquia. Numa monarquia, Thiago, e eu não estou defendendo monarquia com isso. Né? Eu sou cristão. Lá atrás, quando o povo israelita pediu para Deus um rei, eles falaram, isso aqui vai dar problema, porque a gente é uma teocracia. Eu falo e vocês obedecem. Mas vocês querem um rei? Beleza. Vocês vão ver o peso que é ter um rei. Sim. Aí, a gente sabe a história de Israel, vários problemas com ele. Que vai dar. Vamos ver a M que vai dar. E aí os caras pegaram, exponencializaram essa M e criaram a democracia, mas tudo bem. Mas vamos lá.
Se a gente for ver dentro de uma monarquia, por exemplo, o que nós temos são as propriedades governamentais privadas. O reino é do rei. Sim. Se eu vou lá e aperto o povo não produz. Se o povo não produz, a terra não produz. Se a terra não produz, o reino vale menos. Vale menos, claro. Então, Uma terra existe um improdutível. incentivo econômico para que o rei não oprima tanto o povo. Agora vamos para uma democracia. É uma propriedade governamental pública. O governo não é dono da terra. O governo é dono do fluxo de caixa que gera a terra. Dane-se o valuation do país. Ele quer saber do fluxo de caixa. Sim, Tu me diz os extensivos, que eu te digo o resultado. isso aí. Se ele é dono do fluxo de caixa e ele fica 4 anos ali, cara, ele vai sugar o máximo que ele puder. E se gerar dívida, eu não tô nem aí. O reino não é meu. Não é como se essa bomba que eu acabei de criar fosse empurrada pro meu filho e ele se ferrasse um monte pra resolver. Não, vai pra um próximo bobão aí que vai assumir Sim. e já era. Sim. Entendeu? É compartilhado com todo mundo, na Ah. verdade, né? Entende? Então, assim, falamos aqui brevemente sobre democracia para conversarmos sobre a imutabilidade do Bitcoin. Cara, não existe por que alterarmos o código. Se não há por que, financeiramente não existem incentivos que o Bitcoin seja melhor e que, portanto, vale a pena financeiramente para alterar. Ok. Vai se alterar. Então, hoje a gente tem 21 milhões de ativos. Seria o número que a gente parte. Esse número, ele muda? Como é que funciona? Ele começou com 21 milhões ou mudou ao longo do caminho? São 21 milhões, só que esses 21 milhões eles ainda não estão todos disponíveis no mercado. Ah, não porque estão. tem a mineração do Bitcoin. Tá. Quando o cara minera, o cara recebe um pouco de taxa e a recompensa do bloco. Começou em 50 Bitcoins. A cada 4 anos ocorre um evento chamado halving. E a recompensa da mineração é cortada pela metade. Então, começou em 50, depois virou 25, depois virou 12,5, depois 6,25, agora está em 3,125. Cada bloco minerado dá de recompensa ao minerador 3,125 bitcoins. Eu não me lembro agora de cabeça quando que é o novo halving, se eu não me engano no ano que vem ou no próximo. E aí o que nós teremos? A recompensa da mineração sendo cortada pela metade novamente. Então vai ser 1,5 alguma coisa. Então o Bitcoin, você vê que isso aí é emissão de Bitcoin. Então você vê que a cada 4 anos a emissão de Bitcoin cai pela metade. O que é emissão? Inflação. A inflação dele cai pela metade. Por isso que hoje ele é mais escasso do que o ouro. Porque não param de achar mais jazidas de ouro por aí. Mas Bitcoin não se acha. Sim. Entendeu? Tá lá, tá imutável. Então até 2140, todos os 21 milhões de Bitcoins vão ser minerados. Ah, perdi um Bitcoin. Que ano? 2140. 2140. Ah, perdi um Bitcoin. Beleza, a gente diz que o Bitcoin, além de tudo, é um sistema darwinista, né? Se você perder um Bitcoin, é como se fosse uma doação para todos os outros holders de Bitcoin, porque você tornou o Bitcoin ainda mais escasso, porque Sim. foi incompetente e perdeu ele. Sim. Entendeu? Por isso Exato. que existem as boas práticas de autocustódia e tal, tudo mais, que são coisas que a gente trata, por exemplo, na nossa assessoria na Formadores. Sim, legal. Agora vamos pensar o seguinte, né? Já que não existe emissão de Bitcoin, é escassa e cada vez mais escassa a emissão, por ser um ativo tão raro, qual o interesse de quem detém o Bitcoin comercializá-lo? Porque vamos pensar, se eu quiser hoje adquirir um Bitcoin, eu preciso comprar de alguém, Perfeito. certo? Eu preciso de Perfeito. comprar de alguém. Quem tem interesse de vender? Ótimo. Você concorda comigo? A primeira vez que eu comprei Bitcoin, cara, eu acho que o Bitcoin tava o quê? Uns 3 mil reais. 3 mil. Reais. Eu acho que era isso aí, não me lembro ao certo. Lá em 2017. Eu me lembro que ele tava 4 mil dólares em 2020. Quando Hoje eu comprei tá de novo. valendo 60 Hoje mil. ele tá valendo 59 mil. E tá em baixa, né? E tá num momento excelente pra comprar. Inclusive, compramos. Vou te dar um exemplo meu. Eu não comprei Bitcoin e seguro ele infinito, não. Eu acompanho ciclos econômicos. Lembra que eu te falei que o Bitcoin se aprecia nas janelas de refinanciamento de dívida? Quando eles param de refinanciar, o Bitcoin cai? Então, ele não cai a ponto de quebrar a sua tendência de alta. Então, eu vou te dar um exemplo. Bitcoin em 2020, 4 mil dólares. Bateu 69 mil dólares. Depois, em 2021, de 69 mil dólares, ele caiu para 15. Depois de 15, em 2023, ele foi para 126 em 2025. Depois de 126, agora ele caiu para 60. No próximo mercado de alta, a nossa projeção é que ele chegue em 310 mil dólares. Aí, provavelmente, depois ele vai cair, sei lá, para uns 150, 180 mil dólares. Aí, depois, a próxima puxada, provavelmente vai bater 600, 700 mil dólares. E assim, ele vai subindo. Por quê? A cada novo refinanciamento de dívida existe mais dinheiro. A base monetária não retrocede. Ela só aumenta.
Então o Bitcoin vai valendo cada vez mais. E você me perguntou ali sobre precificação, né? Pô, João, então que dita o preço ao mercado? Quem é que, sabe, pela impressão de dinheiro, o Bitcoin é impossibilitado de valer menos. Porque tá aumentando a base monetária, o Bitcoin tá subindo. Pode ter a volatilidade intradiária, ai, caiu porque, sei lá, falaram que os Estados Unidos tá em recessão. Ah, não, beleza, ele vai cair momentaneamente. Mas os Estados Unidos em recessão vai ter que fomentar a economia, vai ter que imprimir dinheiro, vai aumentar a base monetária, o Bitcoin vai subir. Então as quedas são oportunidades. Por quê? Porque o problema que ele resolve é o modus operandi. Sim. Entendeu? Então, pô, João, tem que comprar de alguém. Não, beleza. Existem momentos que eu vendo Bitcoin, por exemplo. Nós, na Formadores, vendemos Bitcoin a $120 mil por unidade. Vendemos. 120, 118. Vendemos tudo. Mandamos todo mundo. A gente tem mais de... passaram mais de 7 mil investidores conosco. Hoje, ativos na base, tem uns 2.500. Gente, tudo. Vende tudo. Bitcoin caiu porque tava naquela janela de queda dele. Agora, a gente começou a recomprar. Galera, tora, manda bala, recompra, porque refinanciarão a dívida em dezembro. Então o Bitcoin tende a se apreciar. Então, eu preciso sempre encontrar alguém que está disposto a vender. Certamente. Mas, cara, sempre tem alguém disposto a vender. Por exemplo, quando a Bolsa Brasileira abre o pregão, sempre tem alguém disposto a vender Petrobras ou a comprar Petrobras. Sim. Se você pegar a Bolsa Brasileira inteira junto, pega todas as empresas, junta todas. O Bitcoin sozinho é 3,4 vezes maior do que todas essas empresas juntas. O Bitcoin é 86 vezes mais líquido do que a Bolsa Brasileira. O que é ser mais líquido? Tem mais negociações, compras e vendas intradiárias. Em outras palavras, é cerca de 86 vezes mais fácil você encontrar um vendedor ou um comprador de Bitcoin para ser a tua contraparte em uma negociação do que você encontrar um vendedor ou comprador de VEG, de Vale, de Petrobras, de Bradesco, de Itaú, de Ibovespa. Sim. Entendeu? Então, como é muito líquido, sempre tem negociação. As conclusões que eu estou chegando aqui é o seguinte, né? É um criptoativo, então ele é algo imaginário. É da imaginação das pessoas, assim como qualquer outro ativo que exista e que seja negociado, inclusive o próprio dinheiro. Ele é algo imaginário, porque, vamos pensar, o que diz que uma folha de papel impressa consegue comprar no supermercado e comprar, sei lá, um pedaço de carne, né? Vamos ressignificar a tua frase. Ele é um ativo registrado num blockchain. Então, assim, o que é que diz que um terreno é teu? É um sistema cartorário, Sim. onde tem um documento que você assinou e diz que ele é teu. Sim. Não tá lá escrito de alguma forma na terra o teu nome. Perfeito. Então, o dinheiro, ele não dá pra conferir. Então, se tem alguma coisa que dá pra chamar de imaginária, é o dinheiro como a gente conhece, porque você não pode auditar o Banco Central. Perfeito. Assim como, por exemplo, você não pode auditar as reservas do Fort Knox, que é onde tem todo o ouro dos Estados Unidos, supostamente. O próprio Elon Musk falou que deveriam auditar, porque fala, pô, não deve ter isso aí que estão falando. Agora, o Bitcoin não, ele é amplamente auditável. Todo mundo pode auditar absolutamente todas as transações feitas do Bitcoin, desde a primeira até a última que deve estar acontecendo agora. Sim. Entendeu? Então, assim, a diferença não é que ele é imaginário, é que ele tá na internet. Entendeu? Assim como a tua conta no Instagram não é imaginária, ela só tá na internet. Mas ela tá registrada. Tá registrada onde? Num banco de dados, sei lá, da Amazon. Entendeu? Mas mais forte do que um banco de dados da Amazon é um blockchain. Porque um blockchain tá registrado para sempre. Então, tudo aquilo que foi feito ali está registrado para eternidade. É impossível mudar. Para você desfazer uma transação de Bitcoin, você teria que hackear 51% de todos os computadores que mineram Bitcoin no mundo. Sendo que muitos deles, a galera não sabe nem direito onde tá. O próprio Irã, esses tempos, viram que os caras estavam minerando Bitcoin. Os Estados Unidos. Tem países que mineram Bitcoin dentro do próprio Banco Central. Então, assim, quando o assunto é internet, se tem uma coisa imutável, é um blockchain. Entendeu? Pode não ser... A gente pode não pegar. Fato. Como você pode sacar dinheiro. Mas ele existe, tá ali, é tão líquido quanto. Então, quero sacar. Beleza, pega Bitcoin, vende, troca por dinheiro e saca o dinheiro daí. E talvez se a gente for até um pouquinho mais longe, né?
De vez em quando eu tenho alguns pensamentos pensando num caos da humanidade, né? Putz, o que acontece? Eu costumo dizer que assim, ó. Se acabar a internet, o que acontece? Isso, que se hoje a guerra, eu acho que no futuro vai ser corte de sinais elétricos e de sinais de internet vai Aham, gerar um caos, né? A aham. guerra mundial vai para muito nesse sentido, né? Em vez de Olha, proporcionar morte, vai gerar um caos nesse sentido. Só que isso aí daria outro podcast, cara. daria outro podcast. Mas isso, na verdade, o caos acontecerá e a perda vai acontecer para qualquer tipo de moeda, qualquer tipo de valor monetário que seja mensurado hoje em dia, porque a gente não anda com dinheiro, Tá aí uma coisa interessante. né? A gente não Olha anda que com bacana, uma dinheiro. coisa que você não sabia, Thiago. Sabia que você consegue transferir Bitcoin por onda de rádio? Onda de rádio? Não sabia. O teu dinheiro no Pix não dá pra transferir por onda de rádio, mas o Não, Bitcoin dá. olha só. A diferença é que ninguém usa, porque não é muito Sim, prático. sim, Mas dá pra transferir por onda de rádio. sim, sim, Então, assim, acabou a internet. Tem nerdão que ia conseguir transferir Bitcoin por onda de rádio. sim, sim. Tamanha é a portabilidade desse ativo. Uhum. Não, perfeito, mas eu digo no seguinte sentido. Vamos esquecer o Bitcoin. Se Legal. tenho lá 5 mil reais de dinheiro na minha conta corrente lá, Boa. Aham. aconteceu um problema, não tenho mais acesso à internet, Ah, não funciona mais a internet, a energia já elétrica era. acabou, eu não tenho nada. Já Da era. mesma forma que o Bitcoin também, se você não tiver condição de não existe um bem físico pra gente, Uhum. né, pra gente adquirir, trocar, fazer escambo, porque agora a Sim. gente não tem mais o dinheiro É, mas, eletrônico, mas né? vamos estressar essa tese, por exemplo. Estressar essa tese com um limite, senão realmente dá outro podcast. E um podcast muito bom, inclusive. É, por exemplo, pô, faltou internet. Faltou comunicação. A esmagadora maior parte das empresas agora não opera. Nada. É um apagão geral. Pagão geral. Tá. É um apagão geral. O que mais tem valor na sociedade? Eu sei. São 3 coisas que tem valor pra caramba. Fala lá que eu. Comida, chumbo e remédio, velho. Boa. Teu filho ficou mal, tem um apagão, nada tá funcionando, tal, você precisa do remédio e ninguém aceita dinheiro. Morre teu filho ou morre alguém que tem o remédio que você precisa? Sim, sim. Então, chumbo tem valor, não tem? Sim, ou. Comida tem valor, não tem? Aham. E E remédio. remédio, é isso aí. Entendeu? No fim das contas, o risco é igual a qualquer outro tipo de moeda. Viver É é, isso é, é um aí. risco, Isso é entendeu? um quebra de paradigma É? grande. É uma boa aula. Agora vamos a uma parte prática, tá? Boa Boa. conversa. Como você disse, daria outro podcast. De repente a Uhum. gente marca a conversa tomando um chopp outro Opa, dia. boa ideia, é uma boa ideia. Vamos evoluir. Agora é o seguinte, quero investir então em Bitcoin. Você me convenceu agora e Legal. convenceu alguns que estão assistindo. Vou investir em Bitcoin. Como que eu faço para adquirir? Quais são os meios, os mecanismos para fazer a aquisição do Bitcoin? O que eu preciso ter? Uma das coisas que eu acho mais bacana no Bitcoin é, além de tudo isso que a gente conversou, é que você pode ter autocustódia. Então você não precisa que um terceiro seja dono do teu ativo. Pô, João, como é que eu transfiro por onda de rádio o meu Bitcoin se ele tá dentro de uma corretora? Não dá. Quem tem o Bitcoin é a corretora, não é você. Boa. E existe uma máxima dentro do mercado que a gente diz que é a seguinte frase: Not your keys, not your coins. Se não são suas as chaves privadas, não são suas as moedas. Então, você pode ter a autocustódia do Bitcoin. Você pode comprar Bitcoin através de um P2P, que é o equivalente a uma casa de câmbio. Você manda reais e recebe Bitcoin. Você pode receber ele e movimentar na carteira própria. E a carteira própria você pode levar no celular, por exemplo. Ó, aqui eu, por exemplo, ando com uma carteira. Evidentemente, não ando com a carteira que tem todo o meu patrimônio, mas ando como se fosse uma conta bancária para movimentações rápidas. Tá lá a carteira, vem aqui, dou um send. Se você tivesse uma carteira de cripto, eu escanearia um código QR aí que é a tua carteira e o dinheiro ia entrar na hora. As transações em cripto elas são mais rápidas do que um Pix e eu posso literalmente estar mandando dinheiro daqui para o outro lado do mundo. E, exemplo, esses tempos foi transferido 2 bilhões de dólares em Bitcoin dos Estados Unidos para a Europa. Os caras pagaram papo de 10 centavos na taxa. Imagina fechar um câmbio de 2 bilhões de dólares. Quanto é que você vai pagar de câmbio pro banco para mandar Imagina. uma operação transfronteiriça dessa? Uhum. Bitcoin os caras pagaram 10 centavos. Então, assim,
dá pra tu fazer, dá pra tu comprar numa boa, autocustodiar e depois declarar isso também, né? Mas Declarar vamos bonitinho. pegar esse ponto, assim, a diferença entre a autocustódia e a compra por uma corretora. Existem as duas formas de adquirir, né? Uhum. O que muda, assim, de uma para outra? Como é que funciona e as diferenças entre elas? Perfeito. Principal diferença: quem é o dono do ativo. Por mais que você se auto-intitule dono, se a corretora quebrar, já era o seu ativo. Acabou. Uhum. Já era. Corretora, vamos pensar, da mesma forma que a gente vai comprar uma ação, a gente precisa de um intermediador ali, a Isso. corretora Exato. faz isso, né? Só que se o teu Bitcoin tá com a corretora, entra na massa falida da corretora, você se ferrou. Sim. Agora você pode comprar Bitcoin e retirar dali. Inclusive, quando você retira Bitcoin dali, você declara Bitcoin, faz tudo certinho, como deve ser feito, segundo a legislação do país, mas nós no Brasil, assim como em outros países, temos direito à autocustódia. Então você pode ter a autocustódia. Então, eu tenho o ativo. Mas aonde que tá? Cara, tá em autocustódia. Você não precisa, sabe, tomou um baita de um revés aí. Não, isso aqui é teu, tá em autocustódia. É como se fosse ouro guardado na sua casa. Tá declarado? Tá. Mas tá sob sua posse. Você faz o que você quiser com ele. Sim. Entendeu? Legal. Já que o que a gente tem é muitos contadores, né? Quando vai Boa, fazer. Poxa, peguei um cliente, agora vou fazer a declaração de imposto de renda desse meu boa. cliente. E isso é um detalhe bem importante saber a diferença entre um e outro, né? Que Uhum. inclusive, é um dos campos que está na declaração de imposto de renda, quando a gente opta por fazer declaração de criptoativos, né? Aham. Tem o Bitcoin, ele tá. O porquê que, inclusive, ele está só a sigla dele, BTC? É porque quando a gente vai falar de ativos financeiros, geralmente tem o ticker dele, né? Quando você vai Tá, encontrar numa corretora pelo ticker. Então, perfeito. Petrobras tá PTR4, PTR3, Bitcoin é BTC. BTC, perfeito. Isso. E aí tem a opção se eu declaro que é via corretora ou se é autocustódia, né? Uhum. Entendo que quando a gente investe com uma corretora, essas informações, inclusive, estão declaradas lá para a Receita Federal. Exato. Né? A corretora ela é obrigada, assim como qualquer outro ativo, investimento financeiro que você faz no banco e tal, tem Uhum. uma obrigação legal dela repassar essa informação para o Estado e para a Receita Uhum. Federal e, consequentemente, vai estar evidente. Quando é uma autocustódia, Fica da tua é responsabilidade de minha reportar. responsabilidade, né? E aí Exato. os contadores não receberão informe de rendimentos Não com receberão esta informe. declaração, com essa Isso. informação, Aí né? cabe a você perguntar pro seu cliente, ó, quando você comprou, por onde você comprou, quanto você pagou, Uhum. você vai informar lá, ó, tem quantidade, tem um modelinho de como você deve informar, quantidade que você tem e tal, tudo mais bonitinho, e aonde que tá esse ativo, tá em autocustódia. Legal. E como é que funciona a questão da tributação, João, assim, do Boa, Bitcoin, assim, né? boa, Comparando com outros investimentos financeiros, assim. boa. Assim, no Brasil, cara, é uma salada, né? Tem investimento que é isento, tem outros que não, tem uns que são alíquota progressiva, outros alíquota regressiva, do Bitcoin é uma alíquota progressiva, que tem como teto 22,5. 22,5, né? Então, vai de quanto você vai ter, tal, tudo mais. Mas isso Mas 22,5 a gente já tá falando de ativos já de alguns milhões, né? já tá falando de uma grana. Quando a gente Aham. negocia Isso. alguns milhões de reais, Isso. né? E aí, claro, vai do cara usar também estratégias tributárias, assim como tem estratégia tributária para uma empresa, enfim, usar estratégias para que você possa, de uma maneira legal, amortizar isso daqui sem estar pagando um caminhão de imposto, né? Fazendo Sim. tudo de uma maneira segundo a lei, né? E tem. Sim, perfeito. Agora, pensando na pessoa física lá, Aham. fiz investimento lá, coloquei lá 10 mil reais, adquiri 10 mil reais em Bitcoin, né? Uhum. A gente vai ter uma tributação ali de 15, isso, né? É, por aí. 15% quando houver um resgate, uma venda, Ó, comercialização do valor, né? isso, eles colocam como alienação. Então, Perfeito. o teu cliente ele foi lá e trocou Bitcoin por Ethereum, que é outra moeda, outro ativo. Vai tributar. Tu tinha lucro nessa operação quando você fez? Ele vai Uhum. tributar. E aí, qualquer troca que você fizer, vai tributar. E aí você tem uma isenção, né? Até 35 mil reais por mês você não tem imposto. Então, Se alienou e negociou até isso. 35 mil, Até 35 mil tá está na tranquilo. faixa de isenção como Exatamente. as ações ali, né? Isso, tem uma isenção. Aham. Isso, na mesma forma. Também temos que considerar uma alienação quando eu consumi em Bitcoin, certo? Então, Porque você gastou, você realizou. Isso, porque o Bitcoin, alguns lugares
aceitam o pagamento por Bitcoin, Exatamente. né? Exatamente. Então também considero, né? E é Exato. importante ter Porque é lá... como se. Vamos pensar assim, cara. Pensa que você comprou Petrobras a R$ 10 e Petrobras agora tá 20. E você foi no restaurante e você pagou com uma ação da Petrobras. Sim, Você realizou lucro. sim, Entendeu? sim. Então é nessa mesma ótica. Mas, de novo, existem estratégias para que você, dentro daquilo que é a legislação, possa utilizar teu dinheiro da maneira mais estratégica possível, entendeu? Com maior inteligência tributária possível. Perfeito. E se você fizer direitinho, bonitinho, cara, você joga, como diria um saudoso, joga com o livrinho de regra embaixo do braço Sim, e não se incomoda tanto ainda. exatamente. Show de bola. João, deixa eu aproveitar e entrar numa. Eu queria que você apresentasse um pouquinho a tua empresa, Legal? né? Que eu acho Uhum. que falar um pouquinho da Formadores de Mercado, como é que ela surgiu, como vocês trabalham, como vocês atuam aí, Uhum. criando novos investidores Boa. e ajudando as pessoas a entenderem um pouquinho melhor sobre esse Show. mercado, Então, a esse universo. Formadores, Thiago, a gente fundou ela em 2023, né? Eu cofundei ela com outros sócios. Nós somos em 4 sócios cofundadores. E cofundei ela em 2023, cara, porque em 2023 foi o período da minha vida, assim, que eu comecei em 2017. Eu já tinha levantado dinheiro suficiente para nunca mais ter que trabalhar na minha vida. Que maravilha. E aí, eu comecei a ensinar, tinha uns amigos da mesma igreja que eu, Isso pelo Bitcoin, João? puramente Bitcoin. Aham. Maravilha. Sem fazer moda. Sabe? Tem gente que vai lá e tenta cozinhar uma lagosta, mas não sabe fazer o feijão com arroz, cara. Não, eu Aham. falo feijão com arroz bem feitinho, bem temperadinho, é bom pra caramba. Sim. Então, fui lá, tinha os amigos da igreja, eram amigos próximos, frequentavam a minha casa, e os caras começaram a ver minha vida mudar, assim. Falaram, pô, bicho, o que você tá fazendo? Que doideira é essa aí? Você tá mexendo com coisa que não pode, né? Eu falei, não, cara. Pô, eu invisto, eu faço isso, 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 isso. E aí o pessoal começou a fazer as mesmas coisas que eu fazia, né? Na época, 2 amigos, o Rodrigo e o Leandro. Porque quando nós cofundamos, nós éramos em mais, né? O Leandro ainda estava conosco. E aí, os dois começaram a executar as estratégias que eu fazia, começaram a ganhar dinheiro, e aí foi uma ideia do Rodrigo. O Rodrigo falou assim, pô, cara, por que a gente não ensina mais gente a fazer isso daqui? Pô, imagina que bacana a gente trabalhando tudo junto. Mas eu tava com a vida resolvida. Daí eu falei assim, pô, Sim. beleza, cara, vamos lá. Vamos lá. Daí eu falei assim, mas eu topo fazer, mas eu tenho que ter comigo 2 caras que eu sei que são muito bons. Um deles é um irmão meu, que é engenheiro civil e é realmente um cara extremamente inteligente, extremamente estudioso, que é o Júlio. E um colega, amigo na verdade, que trabalhou comigo no Bradesco, que era o cara que me enchia o saco de Bitcoin, que era o William. Que era um cara extremamente fora da curva, muito bom de matemática. Sabe aquele cara assim, perfeccionista, chato? Caxias, não, tem que ser assim e tal, tudo mais. Extremamente detalhista. Sim. E aí, enfim, eu falei, não, beleza, eu topo fundar uma empresa, mas essa galera tem que estar junto. E aí nós fundamos a Formadores. O João, o Rodrigo, o Leandro, o Júlio e o William. Aí nesse meio do processo, depois o Leandro. Muito engraçado. Eu me aposentei com Bitcoin, cara. O Leandro foi com o casamento dele. Ah, é? Tinha uma menina aqui na cidade muito rica, mas muito rica mesmo, filha única, e o rapaz casou com ela e foi morar na Europa. Sim. Daí a empresa começou a crescer, a gente falou, Lê, cara, você vai ter que vir pra cá, tal. Ele é desenvolvedor, coordenar aqui o setor de desenvolvimento. Ele falou, bicho, quer saber, velho? Quero não. Quero não, deixa eu ver do E ele amor. foi muito honroso, assim, entregou a parte dele na empresa e tal, ficou com um pouco de equity. E aí ficamos nós 4, o William, eu, o Júlio e o Rodrigo. E aí, a Formadores começou a acelerar e tudo mais. E muitas das nossas soluções, Thiago, permeiam a assessoria patrimonial. Hoje, a gente vai para além de cripto, né? A gente diz que a nossa grande tese é a democratização do Family Office. Então, o Family Office vai atender uma família com 30, 50 milhões de patrimônio. A gente pega o cara com 500 mil de patrimônio e a gente atende ele em todos os âmbitos. Entendeu? Então, pô, o cara tá com investimento aqui, o cara tá com o sistema tributário tá meio errado. Então, pô, vamos organizar tudo isso daqui, toda essa mesa, e aí, e sempre visando o quê? Vencer a real inflação.
Por isso a nossa média histórica, cara, de rentabilidade tá na casa de 52% ao ano, em dólar. Maravilha. Inclusive saiu aí recente algumas notícias em relação à nossa performance. Em comparação a outras casas de investimento no Brasil, a gente tá bem na frente. E vai sair mais coisa bacana aí nos próximos dias. Quem estiver seguindo aí a gente no Instagram vai conseguir ver. A gente pode conversar com uma galera bem interessante, cara. Já acerca de cripto e, enfim, deve sair em umas mídias legais aí, um pouco da Legal. Formadores. Isso tá lá no Instagram, então procura lá, Formadores de Mercado. @Formadores de Mercado e o meu é @João Carelli, com 2 L's. Show. E além de fazer o acompanhamento, né, a gestão desses ativos aí para grandes investidores, vocês têm um trabalho também dos cursos, né, que ajudam as Sim. pessoas a entenderem um pouquinho esse mercado e aprenderem a investir, né? Se puder Sim. Não, sem dúvida. pouquinho. Pra gente, assim, cara, tudo se resume, vai tudo não, mas muita coisa se resume à educação. Eu acho que o nosso Brasil, ele vive o que vive porque as pessoas, elas são ignorantes no sentido da palavra. Entendeu? Por exemplo, todo mundo usa dinheiro. E mesmo usando o dinheiro, não sabem como o dinheiro funciona. E por não saber como o dinheiro funciona, aceitam a vida como ela é. Deixa a vida me levar e vão indo. Entendeu? Então, a gente tem esse braço de educação da Formadores. A gente, inclusive, começou com o EdTech, Educação e Tecnologia. Então, a gente tem cursos, tem mentorias para o cara entender como fazer, compreender mais profundamente. Um pouco do que eu falei aqui é muito da teoria austríaca acerca de economia, né? Existem 2 grandes escolas da economia. Sim. Os keynesianos, que defendem que imprimir dinheiro não gera inflação, lunáticos, e os austríacos, que defendem que o dinheiro deveria ser escasso, preservar valor, preservar o tempo que as pessoas dedicaram a conquistar esse recurso. Então, Formadores tem todo esse braço educacional também. Legal, bacana. João, indo para a reta final aqui e, poxa, cara, te agradecer mesmo pela aula aqui. Que isso. Quebrou bastante paradigmas da minha pessoa aqui em relação ao Bitcoin. Eu sou aluno de vocês, né? Opa, então tô aprendendo bastante coisa. Não sou um bom aluno, te confesso. O Pedro vive correndo atrás de mim lá. Depois, semana passada ele me ligou desesperado. Tiago, eu preciso falar contigo, cara. Mas uma informação direto da fonte, cara, maceta Bitcoin nesse Isso preço aí, de foi hoje, esse que ele, hoje cara. Tá você tá me devendo algumas coisas lá, tem que fazer teu cadastro lá na plataforma de compra. Vou te ajudar e correu atrás. Já fiz. Boa. Ele me pegou e disse assim, então tá, Pedro, vamos falar amanhã então que eu vou pegar o intervalinho na agenda aqui e vamos conversar. Então já aplicamos lá o que tinha. Vai valer a pena. Então... você que tá vendo esse vídeo aqui, volta nesse podcast daqui a 12 meses que eu garanto pra você que o Bitcoin vai estar mais caro do que $59 mil. Garanto. Com certeza, com certeza. E assim, aproveitar então o ensejo, o que você diria aqui para nossa audiência aqui, contadores, consultores, advogados, a respeito do conhecimento em relação a esse assunto, né? Qual a importância que tem de entender sobre isso, pelo menos superficialmente, né? Além, logicamente, de aproveitar a oportunidade para investir o dinheiro agora nesse momento aí, né? Junho de 2026, que está propício. Boa. Né? Mas além disso, né? Entender a respeito do assunto, principalmente para estar ajudando seus clientes, ajudando o mercado e de que forma isso pode ser útil e também, de certa forma, gerar receita, né? E oportunidades para essas pessoas aí. Bom, toda tecnologia ela tem uma curva de adoção, toda. Dificilmente, lá quando o Zuckerberg fundou o Facebook numa garagem de casa, você diria que uma senhora de 90, 80 e poucos anos usaria uma rede social. Dificilmente. Porque lá só usava a rede social os entusiastas, os visionários, que era o começo da tecnologia. Hoje, mesmo céticos acerca das redes sociais usam a rede social. Hoje, uma idosa, ela tá usando uma rede social porque essa é a única forma dela ver o neto, por vezes. Sim. Então, ao passo que a tecnologia torna-se conhecida e avança, ela simplesmente toma de arrasto as massas, entendeu? Então, ao passo que as dívidas de países vão sendo refinanciadas, que é uma coisa inevitável, é um modus operandi, mais e mais o Bitcoin se destacará como uma proteção contra a inflação. Daqui a pouco vai ter banco de investimento, como já tem, né? Diversos.
BTG Pactual, Banco do Brasil, vendem CDB para as pessoas e estão alocando patrimônio em Bitcoin. Mais e mais, daqui a pouco vai ser o normal. Você vai falar em investimento dentro do banco, o cara vai falar, não, cara, parte do teu portfólio tem que ser Bitcoin, porque todo mundo sabe, é óbvio, que Bitcoin é uma proteção contra a inflação. E quando esse dia chegar, os contadores que quando o cliente pergunta o que é Bitcoin, o cara, hã? Esse cara, ele certamente não será lembrado, mas o cara Sim. que lá atrás chamou a galera dele, fez uma reunião com os clientes dele, fez um coquetel para os clientes dele, explicar o que era Bitcoin, trazer isso, trazer informação, gerar conexão, gerar comunidade, esse cara vai ser lembrado como um cara visionário. Sim. Entendeu? Então, Sim. não é mais o futuro, é o presente. Se adapta ou morre, é a teoria da evolução, né? Sim. Com certeza. E também não precisa ele mesmo produzir isso, né? Assim como a gente aqui já trouxe você para ajudar, para apresentar para nossa equipe, né? A formadores, Sim. né? Apresentar para os clientes também. Não, mano, uma mensagem lá, tá lá meu Instagram. Pode chamar você, outros, vai lá. né? Pô, João, queria uma palestra aqui para dentro dos meus funcionários, dos meus clientes e tal. Chama a gente. Temos limitações geográficas, João? Não, chama a gente aí, podemos vamos conversar. No Emirados Árabes te chamar lá para dar uma vamos palestra. lá, cara, já palestrei em Singapura, já palestrei em uma pá de lugar aí, cara. Aí, no ano passado foram mais de 50, então acho que não tem muito choro não, cara. Deixa Se chamar a gente te fazer uma conversa. pergunta que eu fiquei com uma dúvida. Recomprou o apartamento que você vendeu para aplicar? Não. Não? Jamais. Tá lá. Não, não, tá lá o patrimônio defendido da inflação. Né? Dá não, cara. Isso aí dá outro podcast também que eu já passei de raiva com o imóvel, não quero mais não. Maravilha. João, muito obrigado. Mais Obrigado uma você, vez aí pelo tempo, pela disposição, né? A gente tá aí produzindo esse conteúdo, diversos assuntos. Esse não podia ficar de fora porque tá extremamente borbulhante aí no cenário econômico, né? E vamos marcar um outro pra gente se aprofundar sobre outros assuntos. Bora, falar aí o que acontece com o mundo se faltar energia. Se faltar energia, né? Vai ser bom demais. Vai ser bom demais. Gente, esse aí foi mais um episódio do Além do Tributo, podcast aí da CV Educação. Para quem quer ampliar seus conhecimentos aí na área tributária, com mais profundidade, com mais visão estratégica, com mais conhecimento técnico. E espero que essa conversa tenha sido de bastante valia aí e tenha explodido os neurônios aí de vocês com muito conhecimento novo e quebras de paradigmas. Muito obrigado. Eu sou Thiago Lima e até o próximo episódio do Além do Tributo. Um abraço.